Querido, eu não sei como é que você encara o seu papel como igreja, eu não sei como é que você encara a sua função dentro do reino de Deus, mas nós cometemos um erro muito comum. Acreditamos que servir a Deus e cumprir um propósito se resume exclusivamente a coisas que de alguma forma nos trazem satisfação. Achamos que o papel missiológico, missionário, missional, não sei como é que você gosta de chamar, da igreja é apenas o exercício, o trabalho, o ofício ou o desgaste de fazermos na igreja algo que de alguma forma se adeque a quem somos ou aquilo que gostamos. Essa construção de pensamento se dá pelo fato simples de que as pessoas resumem a igreja a um local onde nós ingressamos, participamos, desfrutamos de relações sociais e de alguma forma cumprimos o nosso dever. Mas igreja não é isso, igreja não tem essa função, não tem esse papel e não tem essa responsabilidade. Igreja foi estabelecida por Cristo como um grupo de indivíduos envolvidos integralmente na promoção da mensagem, na propagação do Evangelho, apresentando o ano aceitável do Senhor ao maior número de pessoas. Por isso, ser cristão, estar envolvido no chamado espiritual, sempre vai impor sobre nós um cansaço excessivo, uma fadiga excessiva, uma perseguição desmedida e normalmente teremos mais perdas do que ganhos. Esse é o conceito de ser igreja, esse é o conceito do chamado e esse é o conceito do papel da igreja nos seus ofícios espirituais. Entendendo isso, nós nos apresentamos então a um ambiente onde nós teremos o melhor de nós sendo oferecido para alguém que normalmente não é digno de receber aquilo que nós oferecemos. É isso que tem que ficar claro. O servo de Deus, o obreiro do Senhor, o missionário, o irmão que ajuda, não sei como é que você gosta de se nominar, esse indivíduo, quando se decide por cumprir a sua vocação ou aceitar e receber o chamado, ele sempre terá que entender que a escolha pela causa de Cristo irá impor sobre ele um dever e uma responsabilidade de que de forma geral ou em via de regra será muito mais cansativa do que prazerosa. Até porque o conceito de satisfação, e a gente já tratou disso, mas eu vou repetir, ele se resume na necessidade que o homem e a mulher de Deus têm de estar com o Senhor, satisfeito na presença do Senhor e de alguma forma abrigado, protegido, envolvido por Ele. Se estamos nele, estamos satisfeitos. Fora dele, não reconhecemos e muito menos buscaremos satisfação. O anseio do homem e da mulher de Deus é encontrar no Senhor o seu verdadeiro lugar. E a gente teve 3 pregações que terminaram no culto passado sobre oração e que deixaram claro a percepção de que todo o nosso esforço está relacionado, no fim das contas, em termos de um encontro pessoal e profundo com Ele. Amém? Amém, graças a Deus. Espero que você na sua casa diga amém. Porque a gente entendeu que no fim, o que ora tem o desejo não de encontrar a resposta da sua oração, mas encontrar o Senhor no final da oração, e que torna muito mais valioso, muito mais relevante e muito mais prazeroso do que simplesmente obter aquilo que havia desejado buscar por meio da fé, no que diz respeito a orar com o Senhor. E é por isso que a gente está aqui agora, construindo a ideia e principalmente reavivando essa chama que deve estar presente dentro dos nossos corações. O desejo da igreja, o desejo do homem de Deus, o desejo da mulher de Deus é entregar-se de forma completa, ou seja, a igreja sempre estará em movimento e o prazer da igreja é movimentar-se em direção daquilo que Deus deseja que ela faça. Posso ouvir um amém ou não? Amém ou não? Está ali, amém, glória a Deus. A gente sabe, tem consciência e se move dentro disso. E a gente vai encontrar um paralelo. Se a igreja sabe que ela foi estabelecida a fim de promover o reino,
a gente sabe que o papel central da igreja é penetrar em lugares que naturalmente nós não veríamos o que chamamos de religião. Ou seja, a igreja atua aonde? Em lugares que reconhecemos ser necessária a intervenção daquele que é santo. Então o papel missionário da igreja, ele não acontece na instituição, no ajuntamento ou no grupo de pessoas que se reúne. O papel missionário da igreja sempre estará sendo exercido em um lugar onde existe uma necessidade real. E essa necessidade real, ela talvez inicialmente seja vista como a necessidade de vermos a glória de Deus manifesta. Como se nós quiséssemos que o Senhor estivesse se revelando, se manifestando e de alguma forma se fazendo conhecido. Só que nós não podemos confundir a ideia de que Deus ser conhecido se restringe à pregação meramente litúrgica ou à exposição oral sobre quem Deus é. Na verdade, a manifestação do Cristo, ela se apresenta em todas as circunstâncias aonde se vê uma necessidade real. E o que é uma necessidade real? Ela vai desde a fome daquele que não tem de comer, ela vai desde o estudo para aquele que não pode entrar num processo de formação natural, uma escola ou um processo de alfabetização que de alguma forma ofereça para ela oportunidade de inserção ou de participação ativa dentro da sociedade. O papel da igreja às vezes estará alocado em reagir ao elevado número de mulheres sendo vítimas de violência sexual, violência física e psicológica. Nós vamos ver a igreja atuando diretamente no cuidado com idosos, a gente vai ver a igreja atuando no cuidado com órfãos. A igreja foi chamada para exercer uma mudança dentro do meio e através dessa ferramenta de mudança mostrar que Cristo se interessa com essas, ou está envolvido nessas demandas, ativo no processo de transformação. Então uma igreja missionária, o que ela faz? Ela sai da sua zona de conforto e ela vai para a zona do confronto. Uma igreja missionária abandona um local adequado, confortável e cômodo e se move em direção a um ambiente que normalmente se apresentará hostil, desagradável, difícil, até em alguns momentos insuportável para o ser humano, mas necessário no que diz respeito à intervenção e à manifestação das virtudes de Deus. Amém, querido? Amém. Se você vai dizer ou não amém, não sei, mas é verdade, é amém. Eu escrevi um negócio aqui na construção do esboço que eu gostaria de ler. Não faço isso muito, mas eu gostaria que vocês ouvissem isso e entendessem isso. Como nós podemos definir a igreja atual ou contemporânea? A gente pode dizer que a igreja é definida da seguinte maneira: a análise sobre como somos talvez apresente um cenário pior do que aquele que gostaríamos de reconhecer. Somos frágeis em nossos conceitos, frágeis em nossas verdades, frágeis em nossos princípios e prontos para relativizar a verdade do Evangelho para nos tornarmos aceitáveis. A igreja deixou de ser um agente transformador para se adequar ao mundo vigente, não como aquele que se apropria das ferramentas de pregação, mas como aquele que se molda à imagem dos homens, para que ela não seja desagradável. E aí entra um grande problema. Nós não nos movemos na velocidade ou no ritmo deste mundo. O nosso papel é interferir. Nossa função é ser aquele que vai gerar as complicações, os questionamentos e até mesmo aqueles que vão ser desagradáveis no que diz respeito ao pensamento dominante ou um modo de expressar o comportamento da própria sociedade. A igreja vai lá e destrói conceitos para que o conceito presente nas escrituras seja erigido, construído, apresentado e capaz de afetar o meio. E aí entra, a igreja ela tem que atuar como? Com
o público LGBTQ+, e um monte de letra que eu não sei. A igreja tem que se mostrar tolerante. Se eu posso dizer o que a igreja tem que ser, é receptiva. A igreja tem que ser capaz de receber esse público. Por quê? Porque são indivíduos que carecem da glória de Deus. Ponto. Da mesma forma que a igreja se mostra muito solícita para receber o marido que trai a esposa, ou a esposa que trai o marido, ou o homem que sai com várias mulheres e a mulher que sai com vários homens. A igreja se mostra muito apta a reconhecer que esses indivíduos têm jeito, mas é engraçado que ela não consegue enxergar em todas as direções. A igreja, ela existe para fomentar cultura e conhecimento para setores mais miseráveis da sociedade ou indivíduos que têm pouco acesso. A igreja deveria ser capaz de talvez recuperar princípios missionários, talvez dos momentos mais marcantes da história missionária no mundo. Quando uma mulher sai da Inglaterra, vai lá e estabelece um orfanato e uma escola no meio da Índia para oferecer formação intelectual para aqueles garotos e garotas, a fim de que eles possam viver uma revolução. Ou um indivíduo que abandona o seu lugar de conforto e vai para uma região pobre da sua própria cidade, a fim de oferecer para aquelas pessoas a chance de viver aquilo que ele vive, mas que naturalmente eles não viveriam. A igreja está ali para provocar situações de mudança e em alguns momentos provocar aqueles que mantêm essa situação de forma a controlar as pessoas por meio da pobreza, miséria ou exclusão social. A igreja deveria entender isso, mas como a gente percebe, nós não temos a solidez necessária dentro das nossas confissões, nós não temos a solidez necessária dentro dos princípios que dizemos viver, nós não carregamos de forma realmente genuína a verdade dentro de nós, e por isso, todas as situações que possam gerar conflitos de pensamento são desconfortáveis e evitadas, porque a igreja não é suficientemente corajosa para atuar aonde ela foi chamada para atuar. A igreja não pode ser prisioneira da sua própria fraqueza. Ela tem que aceitar uma fortaleza proveniente de Deus e se dispor a ser uma transformadora de realidade. Amém ou não, queridos? A rinite. Se somos inconformados, então nos tornemos capazes de mudar a realidade, onde a nossa inconformidade se manifesta. Porque todo inconformado que não muda nada, ele é apenas um reclamão, adaptado a usar da sua reclamação como forma de autopromoção de imagem. Indivíduos inconformados mudam histórias. Eu falei disso até sobre a pintura ali da Praça da Bíblia e o desejo de adotar aquele lugar. Então pense nisso. Isso tem que estar latente dentro de nós. Tem que ser algo que a qualquer momento pode explodir. A inconformidade tem que estar ali, pronta para uma explosão de transformação. Tudo dentro do cristão deve ser sempre conduzido pelo desejo de vivermos o dínamo de Deus, o poder manifesto. E essa manifestação de Deus, a gente vai poder encontrá-la em muitos outros lugares, diferentes das manifestações tradicionais da religião e da fé, onde alguns acreditam que nem pode ser tratado como fé, mas no fim se torna a própria prática da fé, e o que leva e oferece às pessoas a chance de conhecer a Deus de forma palpável e genuína. Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 127, no nome de Jesus. Hoje a gente vai citar tanto versos quanto frases de alguns indivíduos envolvidos nos movimentos missionários. Eu gostaria que vocês retivessem isso no coração e permitissem que Deus ardesse dentro de vocês, e que depois dele estar queimando dentro de vocês, Ele te leve a viver e a fazer aquilo que Ele os chamou a realizar nessa terra. Abra a tua Bíblia no Salmo 127, no versículo 3 até o versículo 5, diz o seguinte: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos a
porta. Esse texto normalmente é utilizado como uma descrição ou indicativo sobre ter filhos. A gente não vai falar sobre as questões biológicas e nem de filiação. A única coisa que eu posso falar é: tenham o máximo de filho que vocês puderem e os prepare para serem aquilo que Deus os chamou para ser na terra. Amém, querido? A igreja, quando você vê ela composta, você lembra que no processo de salvação ou na própria confissão das Escrituras, a gente nota que a partir daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, recebemos o privilégio, através do Espírito de adoção, logo todos nós nos tornamos filhos. Não há nenhum cristão que não seja filho, não apenas de Deus de forma biológica, não seja filho de alguém de forma biológica, da mesma maneira que não há nenhum cristão que não seja filho do próprio Deus, de forma espiritual, por meio do Espírito de adoção. O que o Senhor nos mostra é que é importante ter muitos filhos, mas existe algo que também o Senhor nos mostra, é que Ele nos tornou filhos por adoção. Pastor, mas você vai pregar sobre paternidade? Não, eu quero que você entenda algo muito simples. Se Deus os adotou, e a Escritura, a Bíblia, a palavra sagrada é imutável, e o que vemos na palavra como característica a ser adotada é, no fim das contas, uma forma do homem, da humanidade, homem e mulher, adotar perfis divinos na sua formação ou na sua composição. Ter muitos filhos para nós é ótimo, porque a gente vai ter um exército maior, e Deus ter muitos filhos é ótimo, porque Ele também vai ter um exército maior, que no fim das contas se deparará com as portas do inferno e vai atravessar a porta do inferno. Ele não vai ser impedido por nada que o inimigo fizer, exatamente como o final desse salmo diz no versículo 5, mas falarão com seus inimigos à porta. O nosso papel como igreja é irmos aonde é necessário, amém ou não? Entender a figura missionária, missional, sei lá como é que você quiser chamar, de Deus, social, igreja reativa, inventa o nome que você quiser com a sua teologia aí, mas no fim o conceito é simples: somos chamados para interferir em lugares onde existe uma necessidade real, e o nosso papel é não nos calarmos diante destes cenários, amém ou não? E o que o texto de Salmo escancara é: um pai que tem um monte de filho tem um exército maior, e um Deus que tem muitos filhos também tem um exército maior, e Ele irá falar na porta dos inimigos, a fim de que seja respeitado o nome da sua família, ou o nome do seu clã, ou o nome da sua tribo, e no nosso caso, o nome do Senhor, amém ou não? Aí a gente se depara com outro cenário: a igreja nem sempre prepara a sua membresia para ser um elemento ativo. Primeiro, se eu preparar toda a minha igreja para ser missionário, daqui a pouco eu não vou ter igreja, logo vou estar sozinho. É comum vermos líderes religiosos não capacitarem de forma autônoma, ou seja, permitir que os seus filhos na fé se tornem autônomos no que diz respeito ao exercício ou à execução de um chamado, porque o controle se tornou padrão dentro do corpo de Cristo, e o conceito de paternidade espiritual foi deturpado a fim de oferecer para o líder domínio e controle. Todas as vezes que você vê esse cenário, normalmente você nota que existe uma esterilidade, porque apesar de fazerem muito, pouco se faz em direção à eternidade. É muito trabalho e pouco resultado eterno, porque basicamente todo o exercício é para que aumente a demanda de indivíduos, sem que eles sejam de fato capazes de produzir filhos espirituais, alcançarem vidas, gerarem novas histórias e transformarem a luz da palavra. Então a igreja moderna não é naturalmente ativa, porque ela perdeu a sua natureza missionária. Ela é muito mais institucional, e você vê o ridículo de instituições degladiarem-se entre si. Numa cidade, por exemplo, onde alguns tentam se tornar maiores do que outros e entendem que o tornar-se maior prova a relevância da sua comunidade. Uma igreja só é relevante quando pessoas se convertem.
Uma igreja só é relevante quando muda a história de uma viúva. A igreja é relevante quando adota um órfão como parte daquela comunidade e dá dignidade para aquele garoto órfão para crescer e se desenvolver no máximo do seu potencial. Uma igreja é relevante quando alcança uma mulher que foi abandonada pelo marido com 2 filhos, 3 filhos, sei lá, sozinha, e escolhe adotá-la, ampará-la, auxiliá-la no processo, até financiar no que diz respeito a recursos, para que essa mulher tenha o mínimo de dignidade e seja capaz de cumprir o seu papel como mãe, como mulher, tendo um emprego, ajudando os filhos. Se o pai for um picareta, não ajudar na educação e muito menos no mínimo de financiamento financeiro para que os filhos tenham o que comer, o que vestir e condições de um estudo razoável ou de qualidade superior. A igreja ela tem que ser capaz de fazer isso. Só que normalmente esse comportamento não é visto como um papel missionário, porque se construiu no conceito que missões é tudo menos se tornar relevante. Tiago capítulo 1, no versículo 27, faz a seguinte afirmativa: quando fala do que é a verdadeira religião. É interessante dizer que quando fala que é a verdadeira religião ou a religião pura, ele faz menção não no ofício religioso ou no encontro religioso. Quando o texto bíblico diz a pura religião, é a prática da fé. A verdadeira prática da fé, ou a prática pura da fé, é cuidar daqueles que estão em situação de maior risco. Para não falar só órfãos e viúvas, aqueles que se encontram em uma posição de extremo risco, o que quer dizer que são indivíduos que talvez lhes falte em algum nível oportunidade, acesso ou chance, e junto disso, guardar-se da corrupção do mundo, é auxiliar nas demandas e se manter santo. Por quê? Porque quando você afeta a vida de alguém em uma situação de risco, junto disso, vivendo uma vida em retidão, santidade, um caráter íntegro, você leva o evangelho a essa pessoa, que é o elemento transformador. A palavra de Jesus é o elemento transformador. Não existe transformação sem que haja uma exposição genuína do evangelho, de maneira prática e espiritual. Então, quando você entende que o papel da igreja é atuar na vida dos vulneráveis, nos diferentes graus de vulnerabilidade, e junto disso levar a santidade bíblica, o que você nota é que essa intervenção produz reino, que é o governo de Cristo, é a manifestação completa da estrutura de pensamento ou da constituição vigente nos céus. Quando a igreja entende o papel dela dentro de grupos de maior risco ou necessidade social, e junto disso atua de forma santa, ou seja, não querendo se beneficiar por meio desse auxílio, você vê a igreja sendo missionária, a igreja atuando de maneira a transformar realidades. E é nesse ponto que a gente vê talvez uma fragilidade, porque no fim a igreja, ao invés de compreender esse grau de atuação, ela resume a sua atuação missionária a experiências, a práticas que são em muitos momentos superficiais e incapazes de gerar mudanças reais, contundentes, seja numa comunidade, seja na vida ou na história de uma família, porque ela se torna tão superficial quanto a própria mensagem que prega. A igreja tem que entender esse chamado e esse apelo eterno, porque se nós desejamos ser igreja, querido, você vai ter que entender o ônus da causa, você vai ter que assumir os prejuízos para si e atuar como Cristo te chamou para atuar. Não há como você enquadrar uma esperança eterna em uma vida mundana. Quando eu falo mundana, não estou dizendo viver em pecado, mas mundana quando diz respeito a apenas se deleitar com as coisas desse mundo. A igreja de Cristo não foi chamada a se deleitar com as coisas desse mundo. A igreja de Cristo foi chamada a mostrar que o deleite está na presença dele e a satisfação na própria manifestação da sua glória. Ah, mas eu sinto muito mais prazer em ficar com a minha família, eu sinto muito mais prazer em ficar em casa. Você não está entendendo o evangelho. Até porque se você lê o evangelho, Jesus falou que se você ama a sua família mais do que a ele, você não o ama.
e você nem é digno dele. Então antes que você diga, eu tenho prazer, mas eu acho que eu sirvo a Deus ficando com minha família, eu sirvo a Deus ficando com meus filhos, eu sirvo a Deus ficando só com eles e tudo bem. Não, você não serve a Deus fazendo só isso. Porque em que momento Jesus veio para os sãos? Em momento algum. Ele veio para os doentes. E se você não se move em direção aos doentes, você não entendeu o chamado. Você não entendeu o propósito e nem a dinâmica do reino. Amém ou não? Se você dizer não, tá bom, pode dizer não, mas é amém porque é a Bíblia, então você não tem muito o que falar falando não. E eu vou desligar o ventilador ali que tá difícil. É ele que tá me fazendo quase espirrar. Eu fico botando a mão no nariz e não é legal, né? Não é legal. Ninguém vai dizer, mas não é legal. Amém ou não, querido? Melhorou agora. Prefiro passar calor do que espirrar. Um dos homens, na verdade, ele faz parte de um dos livros que eu recomendo a todos, que é Heróis na Fé. Eu li ele há muitos anos, uns 20 anos atrás. Agora dizer essas coisas é estranho, porque eu tenho só 39. 20 anos atrás, eu tinha 19 anos. 19. Meu Deus. Eu sou jovem demais, comecei cedo com as coisas dos céus, né? Em 39. Olha o que David Brainerd, eu sempre ilustro alguns momentos com algumas frases dele e eu vou usar uma de novo. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me até os confins da terra. Até é bonito, um missionário, vai viajar o mundo, vai para lugares desconhecidos. Mas a questão não é essa. Olha o que ele continua dizendo numa frase dele. Para longe de tudo que se chama conforto. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Um garoto, um jovem, um menino que morreu cedo e reconhece. É o espirro da rinite. Acho que agora vai. Rinite alérgica não é Covid-19. Pronto. Agora eu não espirro mais. A frase do David Brainerd tratando, que na verdade apresenta a visão dele no que diz respeito ao envio missionário, é incrível. Por quê? Porque ele aplica um conceito de autodestruição, se a gente for levar em consideração a perspectiva moderna sobre preservação e autossuficiência. Ele está disposto a ir a um lugar aonde não há conforto. Ele escolhe ir a um local que pode representar sua morte, e na verdade foi, e ele faz tudo isso reconhecendo o serviço e o chamado de Deus. A igreja que assume uma natureza missionária, ela reconhece características como as descritas por ele. Ou seja, ajudar órfãos e viúvas, às vezes representa correr o risco de pôr a sua vida em questão, como também abandonar completamente o conforto pessoal, a fim de que a mensagem seja pregada. Não há nenhum tipo de relativização, só se você quiser sair de dentro do verdadeiro conceito bíblico e construir um conceito confortável e cômodo dentro dos seus próprios conceitos. Por quê?
Porque o verdadeiro chamado e o verdadeiro papel da igreja missionária sempre vai empurrá-la para dentro de uma realidade aonde ela abandona situações de estabilidade e de conforto, a fim de que a mensagem seja pregada e no fim, histórias sejam transformadas por completo. Se a verdadeira religião se resume apenas em guardar da corrupção, ou evitar que nós sejamos alcançados pela corrupção, ou abandonemos a salvação, a gente nunca vai conseguir coincidir ou coexistir esses dois conceitos, porque o texto de Tiago diz que nós abandonaríamos tudo em função dos órfãos e das viúvas, porque essa é a verdadeira prática da fé, e junto disso, preservaríamos a santidade. Ou seja, a salvação tem que ser vista como o exercício do cristão, ou a vida do salvo, que é a religião, como o exercício do cristão em direção a indivíduos que estão em risco de algum nível e, consequentemente, dentro desse processo, saber que para poder servi-los terá que ser necessário guardar a santidade ou se guardar santo para que não se corrompa pelo meio aonde foi inserido. Não há padrão de chamado, não há padrão de vivência espiritual, não há compromisso eterno que não seja dessa forma. Todo homem e mulher de Deus, chamado por Deus a fim de cumprir uma missão, ele terá que ter em mente que entregar-se por completo é impor-se o risco da morte, do prejuízo e do desconforto, a fim de que isso te auxilie na manutenção da santidade e automaticamente leve essa santidade ao maior número de pessoas. Amém ou não, querido? Amém. Porque essa é a verdade do Evangelho e essa é a verdade bíblica. Se eu construir outro pensamento, ou idealizar de uma outra maneira a aplicação do Evangelho, eu nunca estarei enquadrado dentro daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Eu não estarei e você não estará, e a nossa igreja também não. Ashbel Green Simonton, ele foi o que plantou a igreja presbiteriana do Brasil, no Brasil. E ele tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: se o campo é o mundo, então todas as esferas precisam ser ocupadas. E a recusa de alguns em ir aos lugares menos promissores somente torna esse dever mais imperativo para outros. Ele afirma que a escolha de alguns por evitar certas realidades torna urgente a resposta daqueles que entendem o chamado a esses lugares, situações e indivíduos. Ninguém pode pensar o chamado missionário de outra forma, porque se existem lugares aonde alguns consideram inóspito ou não tão favorável no cumprimento do chamado e na plantação de uma igreja, de um projeto social ou na realização de alguma obra que testemunhe Cristo e leve indivíduos à salvação, e por isso não se mostrem dispostos a esses lugares, quando existem pessoas assim, e infelizmente no corpo de Cristo existe, a contrapartida é, aqueles que entendem, eles devem tornar emergencial, urgente, a resposta direta a essas demandas, porque essa é a consciência missionária da igreja. Se existem setores da sociedade que foram abandonados e ignorados pela igreja, ou por parte dela, a outra parte que não ignora, ou não ignorou, tem que responder de forma ativa. Se mover em direção a essas situações. Porque se você tem uma visão ou uma mentalidade que não se enquadra com esse perfil, querido, me assusta. Porque você tem que entender que o seu grande papel é servir de resposta de Deus a essas demandas e essas necessidades. Existem setores da sociedade que foram abandonados pela igreja ou pelo próprio poder público ou pela sociedade de forma geral. A igreja tem que olhar esses lugares e se pronunciar sobre isso e atuar dentro desses ambientes. A igreja ela tem que assumir a responsabilidade, e parte dessa responsabilização está em abandonar os privilégios a fim de que seja possível cumprir a vocação e o chamado.
para que indivíduos de todas as esferas, indivíduos de todas as classes, indivíduos de todas as situações sociais, seja ela cultural, social, financeira ou o que seja, tenham a chance de encontrar o Evangelho de uma forma compreensível, inteligível. A pessoa ela tem que receber o Evangelho de uma forma que se enquadre à sua capacidade de compreensão. Nós temos que nos mover de forma imperativa, nós temos que nos mover de forma intensa, nós temos que nos mover de forma a responder essas demandas. Esse é o papel da igreja. Uma igreja que escolheu abandonar o conforto. Uma igreja que escolheu abdicar dos próprios interesses. Sabe o que assusta? Que para servir no ministério, tem uns que já estão relaxando ao ponto de vou quando dá. Para coisas que antes eram disputadas a cotovelo, quero tocar na igreja. Ah, pastor, mas no Covid, calma, nem é só no Covid, até fora do Covid. O fogo já não arde. Não há mais justificativa para servir. Sabe por que não há? Porque as pessoas abandonaram o centro da palavra e o próprio Cristo. Eles ignoram a urgência de estar a serviço do reino. E criaram situações que acomodam as suas consciências, mas não produzem eternidade. Não são capazes de levá-lo a viver aquilo que o Senhor os chamou para viver. Se o mínimo se torna impossível, o que se dirá daquilo que Deus quer e que pedirá mais desses indivíduos? Será que essas pessoas estão prontas para abandonar o trabalho? Essas pessoas estão prontas para entregar todos os seus recursos? Essas pessoas estão prontas para abdicar dos seus privilégios? Ai, pastor, eu acho que não é mais bem assim, a gente não precisa. Precisa, não há prova nenhuma. O liberalismo teológico construiu na mente de indivíduos a ideia de que o evangelho se tornou algo acessível e que é muito mais tolerante do que transformador. Não! Se você tem lido, assistido, ouvido e consumido, pense. Como a construção do liberalismo teológico tem afetado a igreja moderna e os seus pensamentos. Sabe o que matou a igreja europeia? O liberalismo teológico. Sabe o que matou a igreja nos Estados Unidos? Porque parte dos Estados Unidos já vive uma era pós-cristã. É o liberalismo teológico, onde não existe a entrega total, onde não existe o morrer pela causa, onde não existe o ônus assumido por aqueles que foram beneficiados pelo maior dos bônus, que é a graça de Deus, a salvação e a transformação. Talvez isso ainda esteja presente nos arraiais pobres do mundo, o hemisfério sul para baixo, onde a fome ainda bate, onde não existe recursos inesgotáveis, onde comprar um relógio hiper caro não é tão fácil, onde a pessoa se satisfaz com o made in China, que ele comprou pirata e está feliz por ter um relógio que pelo menos conta as horas. Onde a pobreza é muito mais do que a riqueza. Ali há uma necessidade de termos um Cristo, ou a única esperança que é Deus, acima dos montes, aonde elevamos os nossos olhos. Mas em locais onde o conforto se torna cada vez mais comum e acessível para todos, o evangelho morreu. Por quê, querido? Porque perdeu-se a urgência de responder às demandas. Perdeu-se a urgência de atuar em esferas aonde o que as pessoas têm é a expectativa de que alguma alma boa apareça, e é onde você vai atuar, onde Deus vai te colocar, e para isso você vai ter que tirar a sua sandalinha da humildade e pisar no barro, a fim de oferecer para essas pessoas aquilo que o evangelho tem, que é a esperança de eternidade, porque a nossa esperança vai além dessa terra, a nossa esperança supera as limitações desse mundo, porque se só crescemos para esse tempo, em vão seria a nossa fé, e existe um número alarmante de pessoas morrendo, sem terem esperança eterna, e é aí que a igreja atua. É aí que a igreja interfere, é aí que a voz da igreja precisa ser ouvida. E é disso que esses homens estão falando. Amém? É disso que esses homens estão falando. É disso que esses homens queimam e ardem em desejo de servir. Qualquer ambiente onde o liberalismo teológico entrou, matou o evangelho. Toma cuidado para você não ser a próxima vítima.
Se o Evangelho foi posto dentro de nós, é para que a jurisdição de Deus nos acompanhe, a justiça do reino se manifeste, e o poder salvífico e transformador da igreja, pastor, da igreja ou de Cristo na igreja, seja acessível. Você quer dizer acessível porque ele foi moldado? Não, acessível porque ele tem que se mostrar presente. Amém ou não? Ele tem que se mostrar presente em redutos, em lugares e a indivíduos que estão aguardando com grande expectativa, mas não tiveram ainda a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus tem a oferecer. Você está me entendendo? Amém ou não? Amém, querido? Amém? Amém? Aqui ficar mais perto. Eu não sei como é que vocês estão fazendo com as câmeras. Uma só aberta e uma só fechada? Vocês estão me entendendo? Está entrando na sua cabeça, no nome de Jesus? Espero que isso ocorra através do Espírito e não por conta da minha afirmação e da minha insistência. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 8, no versículo 35. Pastor, mas eu acho que... Para de achar, querido, e comece a fazer. Pessoas que têm opinião demais e atitudes de menos, eu tendo a nem prestar atenção, porque eu acho que é um desgaste. Marcos 8,35 afirma da seguinte maneira: se sua biblinha fosse aquela que aparece as falas de Jesus de vermelho, você ia ver isso de vermelho. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É uma afirmação de Cristo. Não, mas daí o Evangelho, aí os cartas apostólicas, aí tem um texto do Joãozinho 30, sei lá de quê. Esquece, querido, aqui é a fala de Jesus. O que os apóstolos disseram eram as falas de Jesus. O que os profetas disseram eram as falas de Jesus. Ele era o verbo, então ele era a fala, era a ação. O que Jesus fez foi condensar de forma a apresentar a mensagem e ensiná-la àqueles que seriam os propagadores da mensagem da palavra integral. Ou seja, era a sombra e aí ela foi apresentada de maneira integral, através de Jesus. Amém? Integral que eu falo é completa, visível. Antes era sombra parcial, agora é total, completa. O chamado de morrer pela causa não pode desaparecer do nosso coração. Da mesma forma que o chamado de morrer para estarmos com Ele. Jesus, ele não faz uma desassociação do servi-lo e do cumprimento do chamado. Jesus não faz uma desassociação, ele interliga, ele comunica. Viver com Ele como viver para Ele. Viver com Cristo automaticamente nos leva a viver para Cristo. Se conectar de maneira profunda ao Senhor automaticamente nos levará a viver para o Senhor. Em primeiro lugar, é Ele em nós. Depois é Ele através de nós, sendo revelado ao maior número de pessoas. Amy Carmichael, ela era uma missionária na Índia, já morreu. Ela diz o seguinte: a vida missionária é simplesmente uma forma de morrer. A escolha do indivíduo por viver para o reino é, no fim das contas, uma escolha pessoal pela morte em prol do reino. Quero viver o meu chamado, então eu escolhi morrer. Quero viver o meu desígnio eterno, então eu escolhi morrer. Eu quero viver para aquilo que o Senhor me chamou, eu escolhi morrer. A decisão que assumimos por viver pelo Evangelho se transforma na escolha de cada indivíduo quanto à forma que ele decidiu para morrer a sua vida ou viver a sua vida. Porque essa deveria ser a nossa decisão. Essa deveria ser a nossa escolha. Definir
que antes de qualquer coisa, se entregar pelo Evangelho custará tudo. E se custa tudo, querido, para de reter aquilo que já não é seu, porque você escolheu, você decidiu entregar tudo para que a mensagem fosse pregada. Para de ser esses grupos ideológicos que discursam muito bem nas redes sociais, mas poucos são aqueles que colocam a mão na massa e se sujam de verdade com aqueles que precisam. Não transforme a sua vida com Deus, o seu chamado com Deus, a sua experiência com Deus, o seu processo de maturidade e de amadurecimento como uma experiência digital, como uma forma de promover a sua imagem, como uma pessoa adequada, interessante e atrativa. O Evangelho ele tem que ser vivido, e o próprio Evangelho vivido é testificado pelo fruto. Para de querer causar na rede social, de promover coisas que são inúteis. Não mudam a vida de ninguém, não alteram a história de ninguém. São pessoas elitizando questões que no fim deviam ser vividas de fato com aqueles que têm fome, que têm sede, que têm necessidade. A Bíblia não pediu para que a gente chorasse com os que choram. Se você chora com o que chora, você tem que estar lá com ele pela razão por qual ele está chorando. Você tem que se mover ao estado de extrema miséria que o indivíduo se encontra. Pastor, mas eu tenho que ficar pobre igual ele? Não, você tem que viver a realidade dele, para que a verdadeira empatia seja construída. Eu estou aqui triste com aquelas pessoas que estão morrendo por causa do Covid, aqui na rede social, vou mostrar meu apoio, vou pôr uma fita preta, vou dizer que estou de luto. É hipocrisia se você ficar na tua casa lá, protegido, vacinado, cheio de dinheiro. Se você tem mesmo, de alguma forma, empatia com essas famílias que estão morrendo de Covid, boa parte dessas pessoas estão morrendo porque tiveram que trabalhar. Não tinham condições de comprar lá nem a cesta básica para o almoço do mês. Então, se você está realmente solidário, você vai catar todo o seu dinheiro sobrando e vai comprar um monte de comida e traz aqui na igreja que a gente vai te ajudar a doar para essas pessoas. Mas fica lá falando, eu me solidarizo, fica em casa e morra de fome. Pastor, você está falando que eles têm que sair para trabalhar, eu estou falando que eles têm que comer, querido. Se você quer que alguém fique em casa, então financia a comida deles. Para de ser papagaio e repetidor de palavras, que no fim é só palavras e não muda a vida de ninguém. Não, mas eu sou uma pessoa culta e eu aprendi. Que você aprendeu misericórdia. Se eu não fosse crente, eu ia falar um negócio aqui. Porque no fim é pura hipocrisia. Você quer ganhar like e se mostrar legalzão. Se realmente você está preocupado com o abençoado que perdeu o pai lá, vai lá na casa dele e pergunta, você tem dinheiro para pagar o seu aluguel? Não, por isso que meu pai teve que trabalhar vendendo bala no semáforo. Só que nessa ele pegou o Covid e morreu. Você vai lá e paga o aluguel desse indivíduo. Pronto, aí eu realmente acredito que você está interessado. E o mais triste é que um monte de crente faz isso. Depois vai lá mostrar que pediu o McDonald's, pediu o lanche tal, a pizza tal, gastou um rio de dinheiro comendo fora, e tem gente que poderia, com a metade do dinheiro que você gastou com a sua pizza, ter uma refeição decente na semana inteira. Arroz, feijão e ovo, por exemplo, a proteína necessária, carboidrato necessário e condição de sobreviver. Isso não é igreja missionária, isso é um personagem que faz só historinha na internet para parecer que é bonzinho. Não levo pessoas assim a sério, não tem como levar. Não consigo nem levar em consideração o que falam. Porque cansa. E nem é crente para mim. Como é que você está julgando a minha fé? Sua fé sem obras é morta. Se sua fé sem obras é morta, se sua fé é morta, você não creu. Se você não creu, você não foi salvo. É a lógica. Ai, pastor, você inventou isso, não está na Bíblia. A fé sem obras é morta. Mostre-me a sua fé que eu mostrarei as minhas obras. Ou seja, eu só faço porque eu creio. E você não faz porque você crê, não existe lógica. Se você não crê, você não faz. É coisa básica do apóstolo Paulo. Você só crê se você faz. Ou seja, você só comprova que faz, que crê se você produzir. Se você não produzir, você não crê, isso é uma historinha. A igreja missionária entende isso.
e ela se move em direção às necessidades reais da sociedade. Os grupos que vivem à margem, aqueles que se apresentam em um grau mais elevado de necessidade. Essas frases, deveria... Só os versículos já deveriam te acordar. Essas frases que eu estou lendo, deveria dar um murro. Não tapa, porque daí já acorda já ligeiro, já protegido já. Porque parece que a igreja não entendeu. Marcos 16, 15 e 16. Quase peguei o álcool para beber aqui. Mas não estou bêbado não. Marcos 16, 15 a 16 diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O nosso chamado é muito claro, temos que ir em todos os setores da sociedade. Sempre que houver um ambiente ou uma realidade frágil, nós temos que ser igreja dentro desses grupos. Qualquer grupo de risco, seja monetário, social, comportamental, cultural, qualquer situação de risco, a igreja tem que estar lá. Todo o mundo é global no aspecto geográfico, mas também é definido como todas as esferas, todos os setores, todos os grupos da sociedade. A mensagem tem que ser levada a todos aqueles que carecem de salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós temos que apresentar o evangelho de forma crível. O que é apresentar o evangelho de forma crível, pastor? É apresentar o evangelho de uma maneira que seja possível acreditar. Qual é a melhor maneira de se apresentar um evangelho que se torna crível? Mostrar que ele não é mera ideologia, mas sim uma prática de amor, do ágape, elemento capaz de salvar e transformar histórias. Está me entendendo, amém ou não? Isso é o evangelho. Ele tem que ser apresentado de forma crível, capaz de mudar uma história, transformar uma vida. Então ele tem que ser apresentado ora com peixes e pães, ora com curas, ora com abraços, ora com tirar da própria roupa e dar àquele que tem necessidade. O evangelho ele tem que ser apresentado de forma crível. Se ele não for apresentado de forma crível, ele não é evangelho, é apenas teoria e filosofia, ideologia, bonito para ficar falando na internet, mas inútil para a sociedade. Pastor, você está falando que filosofia é inútil? Não, eu estou falando que as ideias, quando não se transformam em práticas, são inúteis. Um outro personagem muito relevante, agora da África do Sul, David Bosch, teólogo, missiólogo, professor dentro das áreas de missões, já morreu. Olha o que ele diz: a missão é o sim de Deus ao mundo, a participação na existência de Deus no mundo. A missão é quando Deus olha para o mundo e vai em direção a ele. Ponto e vírgula, se você estivesse lendo a frase. Em contrapartida, para nós, é a nossa participação na própria existência de Deus no mundo. Para o mundo que não conhece, é Deus interessado. Para nós que conhecemos, somos nós envolvidos naquilo que Deus tem. Em nossa época, o sim de Deus ao mundo revela-se, em grande medida, no engajamento missionário da igreja, no tocante à realidade de injustiça, opressão, pobreza e discriminação. Esse homem, David Bosch, ele estava envolvido na África do Sul no movimento contra o apartheid, que era o modelo de segregação racial presente na África do Sul. Ele era branco, ele estudou na única universidade mista que existia na África do Sul, ele se envolveu com a comunidade negra e ele se transformou em um agente de transformação, porque o apartheid colocava os negros da África do Sul, que eram maioria, em um grupo à parte e com pouco acesso. Um homem de Deus entendeu a causa do reino em um grupo que estava passando por uma dificuldade, numa realidade onde os direitos básicos eram suprimidos. Ali é um grupo que passa por necessidade.
E um homem de Deus entendeu isso, David Bosch, se você quiser procurar a biografia dele. É isso que a igreja deveria entender. A condição de injustiça, a realidade de grupos de risco. E isso deveria ser um movimento natural da igreja. Uma igreja que atua e transforma a história do mundo. Amém, querido? Amém? Espero que você tenha entendido. Porque senão, essa pregação é uma das maiores que eu tenho aqui de esboço nos últimos tempos. Quando eu vou pregar aqui, aí na internet você já vai estar jantando e esqueceu de assistir a pregação. Saiu da live e foi dormir. Mas eu não vou ser tão longo assim para não te incomodar no seu almoço, nem do Fantástico que você quer assistir, mas eu quero incomodar o seu sono pelo Espírito, quero incomodar a sua vida inteira. Ou você sai dessa igreja e vai para outra. Fica à vontade. Mas se você quiser ficar aqui, querido, você vai ter que entender. Ou é ou é. Ah, não, mas não acho que é. Então muda, vai para outra igreja. Pronto. Você está tá mandando embora, pastor? Não, eu estou mandando você para outro lugar, não embora. Vai para outro lugar, fica lá, seja feliz e pronto. Estou te indicando um lugar mais confortável. Só tomar cuidado que Deus vai estar lá também, aí vai dar ruim para você. Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 15, por favor. Olha o que diz o texto, querido. Se o pessoal do louvor quiser se mobilizar já, para a gente organizar aqui. Romanos capítulo 10, versículo 13 até o 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Invoquei o nome do Senhor, serei salvo. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Quero sair dessa vida, mudar meu caráter. Quero que tudo seja transformado. Amém, glória a Deus. Então tem que invocar o Senhor. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que irão invocar a salvação presente no Senhor, se eles nem foram apresentados para o Senhor? Ou o Senhor não foi apresentado para eles? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eu termino essa ministração, querido, te convidando a entender isso. Fecho com Romanos capítulo 10, no versículo 13 até o 15. A crença, ela tem que ser acompanhada do testemunho prático, vamos chamar de teórico, doutrinário. Nós precisamos nos envolver com a causa. Nós precisamos assumir as demandas e os prejuízos e os ônus e cumprir o destino dado por Deus a nós. A nossa missão, nosso propósito, a razão pela qual existimos. Se você acredita piamente que você pode fazer a obra de Deus de maneira confortável e cômoda, você talvez criou na sua mente que a tua existência na terra diz respeito àquilo que você vai poder se beneficiar nesse mundo. Nós não viemos à terra para nos beneficiarmos da terra. Nós só estamos nesse mundo porque Adão e Eva pecaram. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ou a humanidade presente em Adão, representando ele como pecador, nós estaríamos diante da glória de Deus, acessível, toda a viração do dia, a presença ia vir, ia ser um negócio sobrenatural. Nós iríamos morrer, ou nós iríamos comer em algum momento da árvore da vida e iríamos viver eternamente. Eu não sei como é que isso ia acontecer lá, mas no fim das coisas nós estaríamos com Ele para sempre. Nós não fomos criados para desfrutarmos dessa terra, nós não fomos criados para juntarmos o máximo de dinheiro, nós não fomos criados para termos as melhores casas, nem os melhores carros, nem as melhores viagens.
Nós fomos criados para testemunharmos da glória de Deus em todos os lugares. Se você vai enriquecer no meio do processo, glória a Deus, aí você vai viajar. Mas se você não vai enriquecer, também glória a Deus, aí você não vai viajar. Se você vai enriquecer e vai ter que transformar os seus recursos em um subsídio para o reino, glória a Deus por isso. Se você não vai ter dinheiro nenhum e o que você vai ter é o seu braço para trabalhar, glória a Deus também. Você tem que entender, querido, que viver para Ele é o que realmente traz significado para a nossa existência. E se você acha que a gente não tem que viver dentro desse contexto, vai ler de novo Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a gente conversa. Porque se você perdeu de vista os 4 evangelhos, você perdeu de vista a própria mensagem. Não, mas eu li as mensagens apostólicas, eu li os textos. Se você perdeu os 4 evangelhos, você perdeu tudo do evangelho, tudo da Bíblia. Se você leu o Antigo Testamento sem reconhecer a Cristo, você perdeu tudo. Se você ler as cartas apostólicas sem lembrar das 4 epístolas de Jesus ao mundo, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perder toda a composição doutrinária do Novo Testamento. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Ele nos pediu para ser e viver. Tudo está nele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, nada é para nós ou por nós. Não perca o evangelho do teu coração. Em tempos de crise como essas, 2 grupos surgem. Os que a gente pode chamar de irresponsáveis e os altamente responsáveis. Os irresponsáveis jogam tudo pro alto. E os responsáveis tentam guardar o máximo para continuar vivendo. A gente não tem que nem fazer parte do grupo 1 nem do grupo 2. A gente tem que compreender que o nosso chamado não é sobre vivermos o máximo do carpe diem, máximo do melhor do dia, ou garantirmos viver o melhor amanhã. Nós temos que lutar hoje para que transformações ocorram. Basta cada dia o seu mal, luta hoje, batalhe hoje, seja por você ou pelos outros. Traga sentido para a sua existência sentidos que vão além do egoísmo que você tem carregado e mantido sob a ótica bíblica. Não existe egoísmo na palavra. Só existe um padrão: você morre pelos outros, e os outros morrerão por outros, e assim subsequentemente. Só existe um padrão nas Escrituras: Cristo morreu por nós, agora nós morremos pelos outros. Enquanto existir pessoas, histórias, famílias, grupos em situação de risco, existirá motivo para que o evangelho seja pregado. E enquanto houver motivo para que o evangelho seja pregado, então que ele seja pregado a tempo e fora de tempo, para que todos possam ouvir, todos possam ver e por fim todos possam crer, e a partir daí viver uma vida totalmente nova e transformada pelo Senhor. Que o Espírito Santo entre no teu coração, querido, como uma força violenta, que a pessoa do Espírito Santo esbofeteie sua cara, te incomode, te faça berrar de desespero. Quando você vê a fotinha de uma criança passando fome lá, e você sentar na mesa para comer lasanha, que seu coração grite de desespero quando vê um idoso sendo agredido. O Heitor, meu filho, tem 8 anos. Ele fala: pai, o que dói mais no meu coração é quando eu vejo fazerem maldade com pessoas velhinhas. Eu não gosto de ver. Ele começa a chorar. Tem 8 anos de idade. Ele não tolera, aquilo machuca o meu filho. O que ele vai ser eu não sei, mas ele já tem um sentimento de inconformidade, e ele tenta ser o melhor possível dentro daquilo que ele está inconformado. É isso que o Senhor quer colocar na gente, que você seja um agente de transformação e de mudança, e que a glória de Deus possa ser refletida na tua vida no nome de Jesus. Entenda o chamado. Cada vez mais se faz necessário que você entenda o chamado. Será que a gente vai ter tempo para pregar, querido?
E se o Covid entrar numa mutação impossível de ser curada? Ai, misericórdia, pastor, vira a boca para lá. É hipótese, assim, tipo de filme. Loucura, fantasia, mas vamos dizer. Quantos deixaram de ouvir a mensagem? Quantos vão para o inferno porque não foi pregado o evangelho? Porque você não quis se dar o trabalho. Porque eu não quis me dar o trabalho. Esse período recluso não tem que ser colônia de férias. Esse período recluso te obriga a pensar em outras alternativas para que o evangelho seja pregado. A se gastar para tentar descobrir outras formas de levar a mensagem para aqueles que não ouviram. Eu vou ter que me reinventar e estou tentando, das formas que eu posso, ensinar, ministrar, pregar, levar o evangelho. Você tem que fazer o mesmo. Nós como igreja temos que fazer isso. Acorda, querido. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se o Senhor ainda não foi apresentado para que se fizesse conhecido? Como serão enviados se não há quem envie? Se a salvação vem pelo crer e tão somente pelo crer, nós temos que procurar meios para fazer com que creiam, confiem e se entreguem completamente à causa do reino. Primeiro ao reino, a Cristo, e depois para a causa do reino, para que mais histórias e vidas sejam transformadas. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel, esse é o nosso papel, e é para isso que fomos chamados, no nome de Jesus.